Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem e feliz por estarmos mais uma manhã juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Continuamos no tema oração. Estamos estudando a vida de oração de Jesus com base no Evangelho de Lucas. E hoje quero falar com você sobre o dever de orarmos sempre e sem desanimar. Aí você vai dizer, Cláudio, não é fácil fazer isso. Eu sei que não é. Eu também sofro muito com isso. E você vai dizer, eu tenho orado, mas já estou quase desanimando. O que eu devo fazer? Eu vou tentar responder a esse tipo de pergunta para você e para mim, com base na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Olha só aí no verso 1 que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai-no que diz este juiz iníquo. Não farás, Deus, justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A ordem é orar sem desanimar. E qual é o propósito dessa parábola? O propósito dessa parábola é orar sempre e sem desanimar. É isso, né? É assim que essa parábola transmite a mensagem. Nós precisamos pensar que a oração ela é responsabilidade nossa. Em outras palavras, o crente ele tem que orar. E isso pode ser comparado com a missão de Jesus. Ele teria que vencer todos os obstáculos da caminhada terrena e morrer na cruz, para então ressuscitar no terceiro dia. Imagine que Jesus tivesse feito tudo direitinho, mas tivesse desistido de se entregar na cruz. E às vezes nós agimos dessa forma. Nós queremos fazer, mas fazer sem perguntar a Deus se aquilo que estamos fazendo é o que Deus queria que fosse feito. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos caminhar mais dentro da oração. Jesus mostra isso. Ele quer aqui nos ensinar. O crente tem que orar sempre. E talvez isso fique mais claro quando nós observamos o verso de número 7. Né? Clamar dia e noite. Jesus, ele orava o tempo todo. E hoje nós não queremos orar. Pessoas, e nós mesmos dizemos às vezes, não vou ter tempo de orar hoje porque tenho muita coisa para fazer. E esses afazeres, eles não podem ser mais importantes do que o nosso tempo de comunhão com Deus. Um pastor, ele não pode preparar um sermão sem a oração. E nós, às vezes, falhamos nisso. É lógico que o sermão precisa ser bem preparado, ele precisa de tempo, ele precisa de estudo, ele precisa de pesquisa, ele precisa conhecer a hermenêutica, a exegese, sim. Mas estas coisas não podem tomar o lugar da oração, do tempo de oração. Precisamos orar sempre. O apóstolo Paulo ele pregava e estudava muito. E este apóstolo é responsável pelos livros, quase metade, né, dos livros do Novo Testamento. Ele escreveu muitos livros. Mas Paulo também não negligenciava a oração. Orando sempre, estou sempre orando, sempre agradeço, orando de dia e de noite. Nós vemos essas afirmações de Paulo lá no livro de Romanos, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 4, Efésios, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1.
né? Filemon, Tessalonicenses, capítulo 3. Então, orar sem desanimar é algo que deve estar na nossa vida. Nós precisamos orar. Então, outra coisa que nós precisamos fazer, não deixar que a demora da resposta da oração nos desanime. Se orar é uma obrigação do crente, não desanimar da oração também é uma obrigação nossa. Não é mesmo? Então nós precisamos continuar firmes. E aí nessa parábola, se nós compararmos a viúva conosco, nós também sofremos dores, perseguições por conta dos nossos inimigos espirituais. Nós temos dificuldades, nós lutamos, então podemos comparar. E nós não podemos desanimar, porque se compararmos o juiz que a viúva estava indo buscar, que é o juiz iníquo, com o nosso Deus, gente, as diferenças são gigantes. O juiz era injusto, o nosso Deus é justo. O juiz não tinha relacionamento nenhum com aquela viúva, mas nós temos relacionamento com Deus através do Espírito Santo que habita em nós, é Deus em nós, e o Espírito testifica esta nossa filiação, né? Então nós não podemos desanimar. O juiz ele não tinha vontade nenhuma de ouvir aquela viúva, mas Deus ama ouvir os seus filhos, ele ama nos ouvir. Então nós precisamos orar sem desanimar. Nós não podemos desistir da oração. As orações demoram para ser respondidas em alguns pontos, sim, é verdade. E nós precisamos conciliar esse tempo de resposta de Deus com o nosso tempo, porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. E nós não, nós estamos dentro do tempo e queremos a resposta rápida. Então nós precisamos orar sem desanimar. E até quando nós devemos orar sem desanimar? Até a volta de Jesus, né? Até a volta de Jesus nós precisamos orar sempre. Precisamos continuar orando todos os dias. É por isso que a oração não deve ser feita só quando estamos felizes ou tristes, ou quando estamos cheios de bênçãos ou sem bênçãos. A oração ela precisa ser uma prática constante da nossa vida. É isso que essa parábola nos ensina. Espero que nós tenhamos o nosso coração amolecido por essa palavra e que corramos para Deus em oração. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!